Sinta-se bem à vontade a pergunta que eu vou fazer. Sim. Hoje, com o seu amadurecimento, eu sei que a gente percebe que isso está muito vivo, né? A sua carrega uma certa... Eu sei que a senhora falou antes da entrevista que a senhora iria fazer o possível e impossível não chorar, porque não tem como. Por mais que a senhora já narrou isso de forma íntima para várias pessoas, né? E normalmente com essas repetições a gente fica mais fria, né? Mas não tem como, porque se é uma coisa muito forte, né? Estamos falando de um pai, estamos falando de um irmão e de mim mesmo. Estamos falando de uma família toda que foi desfacelada, uma família que foi destruída, no aspecto emocional, no aspecto, sabe, de valorização do ser humano. Ou seja, a família nunca mais foi igual. Nunca mais. Então, a idade que a senhora tem hoje, pela sua experiência de vida profissional, que é o nosso próximo bloco, enfim, né, na sequência, qual foi o real motivo da senhora ter sido torturada, o seu irmão ter sido torturado, na sequência do seu pai levando ele à morte? Qual foi a argumentação para isso? Porque eu dei a entrevista no jornal, dizendo que era mentira, que o exército dizia que meu pai estava explodindo explodindo banca de jornal. Nunca meu pai fazia isso, que eu conhecia, né? Mas e ele nem, aí eu provei para eles que ele não estava ali, estava no México. Convoquei a imprensa, né? Por isso que eu fui presa no dia seguinte. Então, porque saiu em todos os jornais, Jornal do Brasil, Última Hora, minha cara ficou cheia de repórter, e eu lá igual uma coisa dando a entrevista. Então hoje, com a sua expertise profissional, o seu exílio profissionalismo como uma das mulheres mais conceituadas no mundo da inteligência, né? Qual é a sua análise, assim? Porque se a senhora, segundo a sua narrativa, conseguiu comprovar ou provar diante da imprensa da época que o autor dessas bombas, dessas possíveis bombas, enfim, não foi ou não foram de autoria do seu pai, porque este estava no médico, só comprovou isso pelos cartões que ele enviava para a família, para sua, enfim, entende? Então, seria o que, uma vingança? Só que foi uma vingança, tipo assim, não, ela nos expôs, ela colocou a instituição, sim. Então vamos... Sim, eu creio que sim, porque aí meu pai voltou para se entregar, quando ele ligou para minha mãe para saber a notícia da família. Ela disse... Você acha que mesmo que não... Claro, não sendo comprovadamente o autor, você acha que no processo ele tornou-se forçadamente ou forçosamente um réu confesso lá para levar ele à morte? Nunca, porque em todos os IPIs deles, todos os IPMs, né, Inquérito Policial Militar, que eram os IPMs, todos, não tem um que ele tenha sido condenado a nada. Não existe um. Por que eu estou dizendo isso? Porque na sequência do meu desenvolvimento, eu escolhi... quando levaram o corpo do meu pai para casa, eu tive um choque tão violento, e eu me ajoelhei perto do corpo do meu pai e fiz uma promessa para ele. Eu falei assim: o senhor não merecia ter morrido desse jeito, não. Mas eu juro pela minha vida que você é a melhor profissional que esse mundo vai conhecer para devolver a dignidade da nossa família. Porque eles queimaram os documentos do meu pai, eles destruíram as medalhas de guerra que ele tinha. Várias medalhas de campanha, de herói de guerra, de tudo. De matéria de jornal que saíam com o nome dele. Herói menino, deu um olho pela liberdade. Já começava a sair. Terrorista, querendo não sei o quê, ele não era terrorista. Ele respondeu IPMs e foi solto. Porque não tinha nada que provasse a culpabilidade dele, ele nunca foi terrorista. Não sei o que é. Não sei explicar isso, não sei. Aí o que aconteceu? Quando levaram o corpo dele para casa, eu tive esse ato. Eu sempre fui aguerrida demais, eu não tinha medo, eu não sei o que era aquilo. Me dava um negócio, eu sabia que a minha casa estava cercada de militares. E eu comecei a gritar: assassinos, assassinos, assassinos. E perdi a voz. Aí meu pediatra, minha mãe
não sei como que foi que foram buscar meu pediatra, porque eu acho que ele morava lá perto, tinha consulta, eu não sei. Acho que ele morava lá perto da minha casa e foram buscar meu pediatra. Aí meu pediatra foi na minha casa, o corpo do meu pai no meio da sala sendo velado, e eu tinha feito aquele juramento antes de perder a voz, que eu ia ser a melhor profissional que esse mundo conheceu para devolver a dignidade da minha família e honrar o nome dele, que ele de um herói de guerra passou a ser um terrorista. Isso não entrava na minha cabeça. Não existia nada de terrorismo, eu nunca vi nada de terrorismo na vida do meu pai. Então, dali eu perdi a voz. Aí minha mãe mandou buscar meu pediatra, ele veio e mandou me tirar de casa imediatamente, porque minha casa estava cercada de militares. Ele temia, por eu ter gritado assassinos, eles me pegassem de novo, aí eu já não voltaria mais viva. Aí eles me tiraram camuflada, minha casa era muito grande, ele botou o carro dele lá dentro, no quintal, e me levaram por trás da casa, me botaram no porta-mala do carro e meu pediatra que me tirou de casa, para eu poder não ficar ali e correndo o perigo de ser presa de novo e até ser morta, né, dessa vez, porque eu chamei todo mundo de assassino. Aí eu fui com ele, fui com ele, sei lá nem para onde, nem me lembro. Fui para algum lugar, acho que ele me levou até para casa dele mesmo, para cuidar de mim, porque eu fiquei sem voz, eu perdi a voz por muito tempo. O impacto das emoções foram muito fortes. Aí eu fiquei fazendo um tratamento na casa dele, do meu pediatra, olha só, pediatra. E até que eu comecei a voltar a minha voz, foi passando o baque da emoção maior, e eu fui recuperando a minha voz, aí ele me levou de volta para casa. Eu voltei para minha casa, e minha mãe começou a me levar em série de psiquiatras, de neurologistas, de tudo, e não encontrava nada. Não encontravam, mas eu tinha aquela sequela. E por muito tempo eu tive essa sequela. Eu passei a ter pânico de imprensa. Eu não podia ver um jipe do exército, que eu me escondia dentro das lojas, dentro de tudo, qualquer lugar que tivesse, eu entrava para me esconder achando que eles iam me prender. E depois também eu fiquei com pânico de imprensa. Eu não conseguia fazer uma entrevista para jornal nenhum, porque todo mundo queria ir lá para fazer entrevista. Eu me escondia embaixo da cama e não fazia o olho, para não aparecer em nada. Aí o que eu fiz? Fomos seguindo a vida, né? A vida foi seguindo. Meu pai já estava morto, meu irmão se recuperando das sequelas da tortura. Eu já tinha recuperado a voz. Voltei para a escola para estudar. E eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu vou ser a melhor profissional que esse mundo já viu. Eu vou me matar de estudar, mas eu vou ser a melhor. E vou recuperar tudo, toda a dignidade da minha família. Isso eu botei na minha mente. A honra patriótica. E fui lutando contra mim mesma, sabe? Vencendo os meus traumas, vencendo toda aquela violência, vencendo tudo. E estudei, me formei. Estudava no Colégio de Freira, me formei em professora. Depois fui fazer Direito, né? Fui estudar Direito. Nessa época até eu já era casada, conheci meu marido com 14 anos de idade. Meu sogro também era militar. Ele até quando soube de toda essa tragédia da minha família, ele exigiu que o filho terminasse o namoro comigo, que achava perigoso. E ele não quis terminar, mas acabou terminando, nós ficamos um tempo terminado. Depois ele voltou para mim e a gente acabou casando. Teve também essa coisa. E aí eu continuei a minha vida, fui estudar, fui fazer Direito. Quando nós casamos, ele estava estudando medicina, estava no 3º ano de medicina e eu no 3º ano do ginásio, olha só. Fomos morar com quem? Com minha mãe. Moramos com a minha mãe primeiro, que nós não tínhamos condição financeira de montarmos um apartamento ou qualquer lugar para morar. Moramos com ela. Depois moramos com minha sogra e meu sogro, já aqui em Copacabana. E eu passei em 13º lugar no vestibular de Direito. Eu passei para a Faculdade de Direito de Ipanema. Nessa época eu já estava morando com meu sogro e minha sogra. Aí, de repente, meus irmãos, comecei a perder meus irmãos. Eu era a mãe dos meus irmãos, porque eu é que era mais velha,
Eu me sentia naquela responsabilidade de cuidar dos meus irmãos. Eu cuidava deles, a minha irmã mais nova me chamava de mãe, até 9 anos de idade. Eu com 14, ela com 9, andando com ela no colo, ela me chamando de mãe, pela rua fora. E eu deixava, né? Porque ela sentia, porque era eu que fazia matrícula em colégio, era eu que ia às reuniões de pais e mestres, era eu que andava com ela no colo, tudo era eu, porque minha mãe quase não podia andar, e com choque piorou. Aí fui perdendo meus irmãos, do nada fui perdendo meus irmãos. Primeiro foi meu irmão. Meu irmão faleceu muito novo. E eu tinha uma verdadeira adoração por ele. Para mim foi assim, a pior coisa depois da morte do meu pai que aconteceu na minha vida foi eu ter perdido meu irmão. Eu achava ele lindo, porque ele tinha uns olhos verdes, cor de garrafa, muito bonito, meu irmão. Eu gostava dele como ser humano, como pessoa. E acompanhava o sofrimento dele, e eu tentava consolá-lo e tudo mais. Ele se achava culpado pela morte do meu pai, porque os militares fizeram questão de mostrar a malinha do meu pai, que meu pai se entregou para salvar a vida dele. Ele ficou com isso na mente. Ainda teve isso. Foi traumático para ele. Aí ele queria se suicidar. Ele se achava culpado pela morte do pai. Né? E ele se agarrava nas minas pernas e chorava de soluçar. Eu quero morrer, eu quero morrer. Aí botava um prato na mesa para ele e botava outro prato para o meu pai. E foi uma luta para tirar isso dele. Até que ele realmente ficou doente e veio a falecer. Né? Depois, a minha irmã Luísa, que foi aquela que o japonês namorou, teve também problema e faleceu também. Foi para o hospital HCE, aí nós todos fomos com ela para o HCE, e eu fiquei no corredor esperando ela sair da sala de centro cirúrgico. Quando ela saiu do centro cirúrgico, eu vi um médico encostado na parede, soluçando muito, um médico jovem. Ele disse: doutor, o que aconteceu? Por que o senhor está chorando assim? Aí ele pegou minhas mãos e falou: me perdoe, me perdoe. Eu disse: me perdoe por quê, doutor? O que aconteceu com a minha irmã? Aí ele falou: eu cometi um erro médico, me perdoe, pelo amor de Deus, me perdoe, senão não consigo sobreviver, se não tiver o perdão de vocês. Aí eu corri para a UTI, onde ela estava, onde levaram ela, e fiquei: Luísa, acorda, Luísa, você não morreu, Luísa, acorda, Luísa. Eu não aceitava que ela tinha morrido, mas eu sabia que ela tinha morrido. O médico disse que tinha cometido um erro médico. Eu digo: pelo amor de Deus, e aonde? No HC? Aí eu fiquei com aquilo: será que não mataram a minha irmã também? Será que aquilo não foi erro médico, foi premeditado? Ficava sempre pensando. Tipo, foi mandado? Foi mandado. Ai, dá até um arrepio, ó. Me arrepiando todinho. Foi mandado matarem ela. Pô, mas por quê? Meu pai já morreu, o meu irmão já morreu, todo mundo já morreu, e pra que isso? Eu debatia nos meus pensamentos, né? Eu debatia nos meus próprios pensamentos. Não teria sentido, né? E aí, pronto, não teve jeito, né? Tive que aceitar a perda da minha irmã também. Aí, de repente, do nada, eu me vi sozinha. Aí foi minha mãe faleceu, né? Antes dela, até me esqueci. Minha mãe faleceu antes dos meus irmãos. E eu já tinha perdido minha mãe, ela morreu segurando a minha mão no leito de hospital. E eu orando por ela e cantando para ela. Foi quando ela pediu que eu cuidasse dos meus irmãos, eu não abandonasse meus irmãos. Esqueci esse detalhe no meio do caminho. E aí, depois perdi meu irmão, que era o mais traumatizado de todos, né? Pela situação da morte do meu pai e pelas torturas que ele sofreu, que foram horríveis. E depois perdi a minha irmã, a Luísa, que era a irmã que eu adorava. Esse médico que... Sim, por conta desse médico que disse que cometeu um erro médico, que eu não sei, só Deus é que pode saber se foi ou não foi. Pronto, aí minha vida continuou, né? Continuou minha vida. Eu disse: eu vou pegar as causas de todos os mortos e desaparecidos da ditadura. Aí comecei a fazer um trabalho de advogada para mortes de desaparecidos políticos, para os desaparecidos políticos, porque já estava sendo ventilada a lei da anistia.
certo? E o Brasil foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional e pela Corte de Haia e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e foi referendada a sentença pela OEA, porque senão não tinha validade. E essa sentença foi que descobrissem os assassinos daqueles que foram mortos e continuassem a procurar os desaparecidos e indenizassem os familiares das vítimas pela lei da anistia, que aí já estava tendo a lei da anistia. E eu comecei a me dedicar profissionalmente a todas essas causas, dos mortos e desaparecidos políticos. E onde é que eu ia pesquisar? Em Brasília, no quartel-general do Exército. Em Brasília. Aí eles de propósito mandavam, eu estava no exercício da minha profissão, já era formada, mostrava a minha carteirinha da OAB, eu dizia que eu era advogada de uma família, e pedia os processos daquela época. Aí eles mandavam assim, uns 10 carrinhos lotados, só para eu ficar doida lá. Né? Vocês. Aí eu olhava para aqueles carrinhos e falava assim com Deus: Senhor, me mostra onde estão os processos do meu pai e daqueles que eram amigos mais próximos dele, que eu vou fazer essas causas. Me mostra para eu não ficar perdida no meio desses carrinhos. Aí no segundo carrinho eu encontrei os processos todos do meu pai. No segundo carrinho. Sério? Dele, do João Lucas e de outros. Que eu fui advogada da irmã do João Lucas para pedir a anistia política, né? O direito que a gente tinha. Aí eu fui a primeira a ser anistiada no estado do Rio de Janeiro. Aí recebi uma miséria de 30 mil reais na época. Se isso paga alguma coisa, né? Por causa do DOPS. E entrei com pedido de indenização no Ministério da Justiça, né? Pela morte do meu pai, pela morte do meu irmão e por toda a situação que nós vivemos. A lei da anistia permitia isso e a sentença do TIP também. Eu fui a primeira brasileira a receber a sentença do TIP, condenando o Brasil por crimes de lesa humanidade. Eu fui a primeira brasileira a receber essa sentença do TIP. Era 00:01 e eu recebi no meu computador a sentença do Tribunal Penal Internacional. Por que eu recebi? Aí tem outra história que eu não contei. Tem outra história. Eu sempre fui muito aguerrida demais. Aí eles fizeram uma reunião, marcaram um congresso internacional de juristas, onde ia o presidente da República e o ministro da Justiça do Brasil, né? Representando o Brasil, que era só esse nível que ia. E o presidente da OAB Federal, para vocês entenderem, porque eu fui a primeira a receber a sentença do TIP. Aí eu fui a um congresso da OAB em Porto Alegre. O ministro da Justiça estava lá, Márcio Tomás Basto. Aí ele me viu. Doutora Sueli Roriz? Quem é a doutora Sueli Roriz? Por favor, venha cá. Eu disse: eu, excelência? O que foi, querida? Por favor, venha cá. Você vai nos representar no Congresso Internacional. Eu disse: como assim? Eu vou representar? Representar o quê? Fazer o quê? Vai ter um Congresso Internacional muito importante. Isso vai alavancar a sua carreira. Você vai ser conhecida no mundo inteiro. E eu quero que seja você. Eu disse: mas por que eu, excelência? Não é um congresso de juristas? Não era o presidente da República que tinha que ir, representando o Brasil? Não era o senhor como ministro? Não era o presidente da OAB Federal? E o presidente da OAB Federal estava ali. Aí ele assinou: era, mas nós escolhemos você. Foi exatamente assim. Eu totalmente inexperiente. Ele disse: não se preocupe, minha querida, não tenha receio. Você é uma aluna, eu sei que você é uma aluna brilhante. Eu sei que você se dedica a essas causas. Você, mais do que ninguém, é merecedora disso. Você vai representar o Brasil em Buenos Aires, num congresso internacional contra a desaparição forçada de pessoas. Era o congresso. Mas a verdadeira finalidade do congresso era terminar os artigos que faltavam do TIP
que era a criminalização da tortura. Aí eu fiquei num grupo lá, né, junto com a equipe europeia. E nessa equipe estava o professor Edmundo Jouve, que era reitor da Sorbonne, de Paris. Aí eles me chamavam de carioquinha, porque parecia a filha deles, a neta deles, porque era só eu novinha, só tinha jurista altamente consagrado, e eu ali no meio deles, olha, veja que audácia, né? E eu ali, né, fiz meu trabalho perfeito, o jornalista Tavares, que o ministro botou à minha disposição para me assessorar, corrigia meu trabalho, estava tudo certinho, porque eu ia apresentar no grupo, né, dos juristas. Eu fiquei no grupo dos juristas europeus. Quando terminamos o nosso trabalho todo, aí elaborei os artigos do crime de tortura para o TIP ser finalizado, porque só faltava a finalização do TIP, para ele começar a existir enquanto tribunal internacional. E nós elaboramos o crime de tortura e inserimos o crime de tortura nos artigos do TIP, para que ele fosse criminalizado como crime de lesa humanidade. Aí o professor Edmundo Jouve disse assim: qual é o seu maior sonho, minha querida? Eu disse: meu maior sonho é seguir minha carreira jurídica fazendo especialização em direito internacional. Sim, então você vai fazer. Acabo de te dar uma bolsa de estudo na Sorbonne. Você acabou de ganhar uma bolsa de estudo na Sorbonne. Porque eu confesso que quando nós vimos você, a gente até brincava com você, dança um samba pra gente, carioquinha. A gente achava que o que você estava fazendo aqui, entendeu? O que uma menina estava fazendo aqui, no meio só de altos juristas de maior conhecimento. E você deu um banho no seu trabalho. Você sabe o que você fez, você sabe que você fez bem. Você foi muito bem, o seu trabalho merece nota 1000 de todos nós. E perguntou para um por um, eles confirmaram. Então você acaba de ganhar uma bolsa de estudo para estudar na Sorbonne, Direito Internacional. E eu fiquei muito emocionada, né? Porque eu não esperava nunca aquilo. E realmente era um sonho meu, quanto mais na Sorbonne. Eu sou apaixonada por aquela faculdade. Só que aí veio mais um empecilho na minha vida. Eu voltei, terminou com o nosso congresso todo, nós levamos o trabalho, meu trabalho está lá na biblioteca da UAB para quem quiser consultar, no Conselho Federal da UAB e na regional aqui do Rio. Eu trouxe o trabalho e deixei, para cada um eu deixei um trabalho, uma cópia do trabalho. E terminamos o congresso, encerramos ali. Aí fomos entrevistar as madres da Plaza de Maio, que tiveram seus filhos. Também foram 30 mil mortos e desaparecidos na Argentina. Foi mais que o Brasil. Aí nós fomos entrevistar, uma entrevista coletiva das madres da Plaza de Maio, que perderam todos os seus netos, filhos dos seus filhos, que não se sabia onde estava. E juntaram-se aquelas madres, aquelas mães, para poder tentar recuperar aquelas crianças que eram netos dela, porque os filhos todos tinham sido mortos, os filhos daquelas mulheres, e ela queria resgatar alguém. Algumas conseguiram, outras não, e nós então tivemos essa conversa com elas. E eu saí de lá muito comovida, muito emocionada por tudo que eu consegui viver e sendo conhecida pelo mundo inteiro, porque ali tinha jurídica dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina. E eu fiquei altamente conhecida por ser uma das que criou a legislação que faltava para o Tribunal Penal Internacional, que era botar o crime de tortura como crime de lesa humanidade. Então eu já estava cumprindo a minha primeira promessa que eu fiz para o meu pai. Eu me sentia assim, tudo que era vitória para mim eu estava atribuindo ao meu pai, porque eu prometi. Um tributo a ele. O tributo a ele, era um tributo a ele, a memória dele. Era sempre assim, tudo que eu conquistava eu dedicava a ele. Era para o pai. Em memória do meu pai, sempre falava, em memória do meu pai, eu recebo isso, em memória do meu pai, eu recebo. Era sempre assim.
E fui levando, continuei. Quando eu cheguei em casa, no Brasil, eu já era casada. Aí meu marido não deixou eu ir. Não deixou eu ir para a Europa, não deixou eu ir para a França, fazer a minha especialização em Direito Internacional. Não, porque você não vai, que se você for a gente vai se separar. Eu não sei o quê, porque eu já tinha minha filha, na formatura dele ali, ó. Minha filha já estava com 4 anos. Quando eu tive a minha filha, ele nem era formado ainda, porque nós casamos bem novinhos, né? Eu bem mais nova que ele. Então, o que aconteceu? Ele não deixou eu ir. Não deixou eu ir para eu seguir minha carreira adiante de advogada de Direito Internacional, de especialização em Direito Internacional. Isso não faz mal. Eu vou ligar para o professor Edmundo Jouve, vou agradecer, perguntar se pode ficar válida aquela bolsa para quando meus filhos crescerem mais eu ir, né? E ele falou que ia abrir uma exceção para mim e ia deixar em aberto. E lamentou profundamente eu não ter podido ir. E eu não fui. E eu digo, não faz mal, eu vou ficar estudando Direito Internacional sozinha aqui, vou aprender tudo do Direito Internacional. Aí, resumindo, eu sempre me destaquei no Direito Internacional, sempre, porque eu estudava sozinha, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E o Mário falava, que tanto tu lê, pelo amor de Deus, para direito, vai enlouquecer. Eu digo, não vou, eu estou estudando. Já que eu não pude ir para a Sorbonne fazer minha pós-graduação, eu estou fazendo aqui sozinha. Me deixa em paz. Você não deixou eu ir, mas agora eu vou estudar aqui. E estudei. E assim foi passando a vida, né? Foi passando. Aí eu fui convidada. Um belo dia desses da vida, eu recebo um telefonema da FADA, Federação Internacional de Defesa da Anistia. Quem era a presidente dessa federação era Antonieta Campos da Paz. Não sei se você já ouviu falar isso, não. Antonieta Campos da Paz. Ela era presidente dessa Federação Internacional de Defesa da Anistia. Aí ela me chamou lá e disse, minha querida, está acontecendo uma coisa terrível no Brasil e nós queremos que você seja essa advogada que vai resolver esse problema. Eu disse, mas o que é que está acontecendo no Brasil que eu não vi nada, não vi no jornal, não ouvi falar nada? O que está acontecendo? É outra coisa política? É alguma coisa? Não. Agora são os refugiados políticos que invadiram a sede da ONU. E você vai lá, porque eu sei que todos nós temos um carinho enorme por você, um reconhecimento enorme da sua cultura, do seu saber, que realmente eu era muito estudiosa, né? Muito curiosa, sempre fui, para aprender tudo. E não tem pessoa melhor para representar a FADA. Você vai representar a Federação Internacional de Defesa da Anistia e vai resolver esse problema da ONU. E eu digo, mas o que é que está acontecendo na ONU? Os 45 refugiados políticos tornaram 15 membros da ONU de refém. Eu disse, e o que é que eu vou fazer lá? Você vai lá negociar a rendição desses refugiados para soltar os membros da ONU. Eu disse, mas isso não tem que ser polícia para fazer? Isso não tem que ser polícia federal, não tem que ser polícia civil, militar? Não. Eu disse, não. Aí eu me lembrei, não. Eu estou estudando Direito Internacional, eu tenho que saber isso. A ONU é um território internacional. Nenhum policial e nem ninguém pode entrar aqui, a não ser que tenha permissão da ONU e do governo brasileiro. Eu disse, mas Nieta, chamava ela de Nieta, ela já era uma senhorinha de cabeça branca, chamava Nieta, mas não tem que ter permissão da ONU para entrar na casa? Como é que eu vou negociar isso? Eu tenho que entrar na casa. Não, você vai negociar, você vai ter permissão da ONU. Aí veio a permissão da ONU. A única advogada brasileira que conseguiu entrar naquela casa fui eu. Aí eu negociei com os refugiados, 45 dias de trabalho. Eu ia todos os dias para lá, fazia trocas. Se você soltar um refém da ONU, eu consigo isso. Qual é o país que você quer asilo político? Eu quero ir para não sei aonde, cada um, Austrália, não sei o quê, só queria a Europa. Eu consigo. Aí eu ligava para a embaixada americana
americana, ligava para a embaixada europeia daquele país e dizia que eu precisava que o embaixador me recebesse, que eu estava negociando a libertação dos reféns da ONU em troca de conseguir asilo político para aqueles refugiados. E eles concordaram, acharam a minha ideia fantástica. E eu comecei a tirar os refugiados e aí trocava um pelo outro, uma história pela outra. E tirei todos os 15 membros da ONU, inclusive a Mérida Morales, que era a secretária da ONU no Brasil, Mérida Morales. E daí eu libertei todos os reféns da ONU. Aí veio o secretário-geral da ONU ao Brasil me conhecer. Aí foi New York Times, televisão, Globo. Olha, eu nunca saí tanto na imprensa, escrita, falada em toda a minha vida. Aí fiquei altamente conhecida, virei uma internacional, uma celebridade. Mais ainda. Mais ainda, virei uma celebridade internacional. E eu digo, meu Deus, como é que eu consigo fazer tudo isso? Como é que eu consigo ter essa sabedoria da onde vem essa força, de falar com um cara desses que são perigosos, eles são perigosos, tinha um com bala na barriga, eu levava para o hospital. Eu era a única que tinha autorização para sair com eles de carro. Doutora, a essa altura, aqueles grandes magistrados, naquele encontro maravilhoso dos juristas na Argentina, em Buenos Aires, Argentina, que brincavam com a senhora, claro, carinhosamente, da carioquinha. A carioquinha dançou samba. Para a senhora dançar o samba. Isso fez com que eles... aquela... exatamente. Era mais do que a gente pensava. Exatamente, foi o que aconteceu. E eu comecei a ser conhecida pelo mundo. Aí comecei a receber convites da ONU para fazer trabalho para eles, aqui no Brasil, né? Comecei a receber convites da Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que foram 45 dias de trabalho. E eu retirei todos os reféns e retirei todos os refugiados. Só um ficou no Brasil. Os outros todos foram embora no Brasil. Até aquela casa foi fechada. A sede mudou e passou a ser lá na Gávea, lá em cima, né? Onde era daquele cardeal, sei lá. Não me lembro que eu ia lá, naquela Acnur lá. Vivia lá, fazendo coisas. Aí começou o meu crescimento internacional, sabe? E comecei a ser solicitada pela ONU para fazer trabalhos para eles e tal. Na própria, aqui na Unicef. Aí o Júlio, que era um advogado da ONU, também lá de fora, nem me lembro de que país ele era. Ele me ligou e falou assim, Sueli, o estatuto estava sendo lançado, o Estatuto da Criança e da Adolescência. Não sei se você conhece, o ECA. O ECA. Sim, aí o Estatuto da Criança e do Adolescente tinha sido criado por lei, né? Ele segue o artigo 227 da Constituição Federal. Que seria? Os direitos da criança e do adolescente. Ele estava já estava sendo publicado, já tinha sido publicado. A sigla seria o ECA, né? ECA. ECA. Aí o Unicef, o advogado do Unicef lá de fora, me ligou, lá da ONU, dizendo que eu tinha sido escolhida, a jurista, a advogada escolhida, para comentar o ECA. Para variar, sempre aumentar um pouco mais a fama, né? Para ser comentarista do ECA. Ou para aumentar a dor de cabeça, né? Eu digo, meu Deus, o que eu vou agora? Vou comentar o ECA? Como assim que eu vou comentar? Bom, eu vou comentar, né? Eu estudei para quê? Eu sei. Aí peguei o capítulo, né, que eu tinha que comentar e mandei para ele. E fiz o comentário geral e mandei para ele. Vou pegar o livro aí. Tá aqui. É porque o bicho está sem capa. Ele já foi tão usado. Ele hoje é livro de cabeceira dos juízes da vara de família e dos juízes da vara da infância. Aqui, eu creio que vai dar o foco. Ok, está ali. Muito bem. Então, sim. Esse seria o manual, podemos chamar de manual? Da legislação de proteção à infância e adolescência. E eu fui uma das comentárias. Foi um dos seus livros de cabeceira de cama a partir de então. Aí o que aconteceu? Eles me pagaram, né, para fazer isso, me mandaram um valor, um dinheiro específico, eu nem me lembro quanto foi. Mas a minha alegria não era nem pelo dinheiro que eu ia receber, era pelo prazer de eu poder estar escrevendo um livro, né? Está comentando um livro que já existia, que era o ECA.
Isso aqui são os comentários jurídicos e sociais. Isso aqui vive nas mesas dos juízes da vara da infância e nos juízes de família, eles se baseiam por aqui. Um dia eu estava fazendo uma audiência na vara de família e o promotor olhava o livro e me olhava, porque ele via o meu nome na petição e viu o meu nome no livro. Ele disse assim, você é a doutora Sueli Ruiz, né? Eu disse, sim. Ah, uma das comentaristas do ECA? Eu digo, sim. Pois é, aqui, o seu livro está aqui, ó. Nós nos baseamos nesses comentários para darmos as nossas sentenças, nas varas de família e nas varas da infância. E eu fiquei muito, muito feliz de ter visto aquilo, né? De saber que eles estavam se baseando nos meus comentários para eles poder promulgar suas sentenças, tanto na vara de família como na vara da criança e do adolescente. E aí a minha carreira foi destrinchando. Voando alto. Voando alto, mas eu cheguei a ter 2 escritórios de advocacia. 2 escritórios de advocacia. 2 de advocacia. Um no edifício central, lá na cidade, e outro na Rua México. Doutora Sueli, diante dessa sua narrativa, desse projeto maravilhoso, aonde a senhora pôde ser uma grande contribuinte para expor aqui dentro desse manual, que se tornou uma das mais poderosas ferramentas na invocação da verdade, na invocação dos direitos da criança e do adolescente. Eu poderia dizer que isso aqui é uma poderosa ferramenta também para essa grande instituição que nos representa a nível mundial, que é a própria ONU, através da Unicef, correto? Sim, com certeza. Certeza. Ok. Então, Sueli, qual seria agora a nossa curiosidade, especialmente a minha? Eu já vou agora responder para mim mesmo. Sim. A senhora fez várias narrativas, contou várias histórias do seu tempo de criança, enfim, essa verdadeira tragédia que ocorreu na sua vida, esse trauma que a senhora continua trazendo hoje. Eu sei, em nossas conversas mais íntimas, né, a gente percebe que a senhora toca no assunto, procura segurar com muita maestria. Eu admiro muito isso na senhora, porque, como eu já disse no início, muitas pessoas teriam terminado as suas vidas, teriam desistido de viver pelas perdas. Então, pelas perdas que tiveram, dentro desse contexto. E a senhora está aqui viva, graças a Deus por isso, e continuando, e continua nessa saga de defender aos mais fracos, os menos favorecidos. E dentro, olha aqui, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Dentro desse contexto, dessa mulher que sai, sabe, de forma aguerrida, aliás, lutando, buscando, colocando gente grande, não importa a posição, não importa a hierarquia, não importa o país, não importa. Essa mulher aqui, ela faz a coisa acontecer, ela tira, como alguns dizem, tudo a toca, e ela traz, sabe, o abate, não tem como, sabe? E por conta disso, então, Sueli, pelo que a senhora me contou, durante os nossos almoços, enfim, algumas entidades, algumas instituições globais foram chamadas, às suas atenções, por conta do seu trabalho. Eu não quero, logicamente, aqui, nem eu, nem a doutora Sueli, vamos expor aqui o nome dessas entidades, uma questão de protocolo de ética e pela própria preservação, ou para a própria preservação, a integridade física da doutora Sueli. Por isso ela vai suprimir nomes, lugares, enfim. Mas, doutora Sueli, conta-se pelo menos uns 3 casos que foram assim, marcantes de crianças ou de jovens, de adolescentes ou meninas contra a prostituição, tanto infantil quanto, enfim, conta pelo menos uma história, que aconteceu dentro desse contexto. Eu tenho uma história